caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, espera. Estamos hoje aqui na Câmara dos Vereadores, Câmara Municipal dos Vereadores aqui de Porto Alegre, onde vai acontecer o ato solene de entrega de diploma de honra ao mérito ao Simers, no plenário Ana Terra, na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. E temos a honra e o prazer aqui de falar com a proponente, também com o presidente do Simers, Marcos Rovitz, Cláudia Araújo. Cláudia, hoje recebendo o Simers aqui na casa. O Simers é um sindicato que nos últimos anos teve um protagonismo estratégico, não só para a saúde, qualidade de vida, mas principalmente salvando saúdes, não é isso? Com certeza, o Simers é um grande parceiro que nós temos nas nossas pautas dentro da área da saúde, e o mais importante é a valorização do profissional, do médico, do enfermeiro, e é o que trabalha o Simers, e eu sou parceira nessas causas, porque se nós não tivermos profissionais bem remunerados, profissionais trabalhando com vontade de fazer aquilo que eles juraram fazer, eles não conseguem atender. Então nós precisamos que cada vez mais que os nossos profissionais, principalmente na área da saúde, que é o momento que a gente trabalha e trata as pessoas que estão em maior vulnerabilidade emocional, nós precisamos que esses trabalhadores estejam bem reconhecidos e capacitados. E esse é o papel que o Simers executa muito bem junto aos profissionais. Então, a homenagem que nós estamos entregando hoje é o Trote Solidário, que é uma campanha realizada pelo Simers junto com o núcleo acadêmico, que oportuniza solidariedade. E eu, antes de ser uma vereadora voltada às pautas da saúde, já trabalhava com solidariedade. Nós temos um grupo, o Amor ao Próximo, que trabalha com essas pautas, e eu me encantei quando eu vi essa campanha, e acho que ela é merecido a homenagem que nós estamos fazendo, é um exemplo, e que outras pessoas possam também tomar como exemplo essa campanha do Simers, para que a gente possa ampliar e ajudar cada vez mais pessoas. Presidente Marcos Rovitz, nós nos encontramos em vários eventos e o Simers sempre tem sido reconhecido, mas hoje aqui é um detalhe que faz a diferença, que são os futuros profissionais que já vão levando um legado de solidariedade, de gratidão, muito mais do que humano, espiritual, né, presidente? Exato. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que tem 91 anos, começou na representação sindical, mas nós passamos muito mais além desse limite, e nós temos uma responsabilidade social representada, neste caso, pelo Trote Solidário. Nossos estudantes, nós temos o núcleo acadêmico, o núcleo médico jovem, junto com as 20 faculdades de medicina do Estado, fazem um exemplo de solidariedade no momento em que conseguem toneladas e toneladas de alimentos para o banco de alimentos, assim como outras coisas, tampinhas, sangue, que significa responsabilidade social. Então o sindicato, através desse ato do Trote Solidário, executa a sua responsabilidade social, a vocação de empatia, de solidariedade ao próximo, e essa gurizada, esses jovens, já entram na faculdade tendo este exemplo que é de empatia, solidariedade, amor ao próximo e responsabilidade social. E muitas vezes alguns atos, assim como o pessoal mais jovem, se tornava bizarro, e hoje eles transformaram atos que às vezes eram bizarros em solidariedade, humanos. Mas também eu queria fazer um gancho e um momento também que eles vão levar um legado dessa trajetória dos últimos anos, do protagonismo dos médicos, e mais esse momento, não é isso, vereadora? Com certeza, é fantástica essa campanha, porque ela une, né? Ela transforma uma coisa que não era tão boa em muitos momentos. Aconteceram acidentes, aconteceram problemas através dos trotes, e hoje a gente transforma isso. E muitas vezes até tragédias, né? Com certeza, aconteceram tragédias, se teve perdas nos trotes, né, em alguns trotes. Então hoje a gente consegue transformar isso em amor ao próximo, isso não tem preço. E além de tranquilizar as famílias dos calouros, também o exemplo, que os médicos sempre deram bons exemplos, mas mais ainda, né? Olha, a grande maioria dos médicos dá excelentes exemplos, e este é um dos exemplos bons que a gente dá.
Eu entrei na faculdade em 1970. Eu lembro até hoje que na época eu tinha cabelo, Sérgio. E hoje eu já não tenho mais, mas a primeira coisa que fizeram foi cortar meu cabelo. Me fizeram andar dentro da água suja do laguinho da Redenção. Então, coisas que absolutamente não constroem nada, né? E isso foi substituído por uma coisa absolutamente positiva, que é o trote solidário, que transformou o trote, que era uma coisa ruim, numa coisa muito boa para a sociedade. Né? Que sirvam as façanhas do trote solidário do Ar Faz Bem, também esse exemplo que o Simers está dando, dessas jovens lideranças de modelo a toda a terra, e também a proposição aqui da vereadora Cláudia. Muito obrigado, vereadora. Eu que agradeço, e que nós possamos cada vez mais ter mais campanhas iguais a essa, para que a gente possa cada vez mais acolher quem precisa. Obrigado, presidente. Aí nós ficamos muito felizes, muito honrados com a lembrança da vereadora Cláudia Araújo. Só nos envaidece muito, engrandece e só dá vontade de fazer mais pela população. Estamos hoje aqui no ato solene de entrega da diploma de honra ao mérito ao Simers, no plenário Ana Terra, na Câmara dos Vereadores. A proponente é a Cláudia Araújo. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o Gustavo Pizzuti, que é estudante de medicina do último semestre e que é presidente do núcleo acadêmico do Simers. Gustavo, a emoção hoje de ver aqui o Simers recebendo, mais do que uma homenagem, recebendo um reconhecimento por tudo que significa o sindicato de um setor, de uma classe de profissionais que nos últimos anos têm sido estratégicos, fundamentais, humanos, heróis no momento, numa tragédia que a humanidade, talvez na história da humanidade, não se teve registro ainda. É com uma alegria sem tamanho que a gente vem aqui receber essa honraria, que a gente conseguiu manter vivo esse projeto, que tem foi desde 2008 que ele foi criado, então tem mais de 15 anos, está completando 15 anos ano que vem, desculpe. E a gente conseguiu manter ele vivo mesmo na pandemia, né? A gente se adaptou, a gente fez o que precisou, criou evento online para poder manter viva a tradição do trote solidário. E é um reconhecimento tanto para os médicos que vão se formar um dia, quanto para os acadêmicos que a gente está recebendo aqui em nome do Sindicato Médico e do Núcleo Acadêmico do Simers, que são os organizadores principais do trote solidário. E a emoção com a perspectiva que tu vê assim, de teus futuros colegas terem tido um protagonismo durante a pandemia e os exemplos que eles deram para todos os futuros profissionais que estão vindo agora nas próximas décadas. É incrível ter a oportunidade de fazer um projeto solidário desde a época da faculdade, salvar vidas, né? Doando sangue, doando alimentos, para depois poder salvar vidas como médico. Essa foi uma das principais coisas que motivaram a criação do trote solidário, poder salvar vidas desde a graduação, quando a gente ainda não é médico, e também substituir a tradição de trotes violentos por uma ação social. Como é que surgiu essa ideia? Porque havia um ruído nessa comunicação, e aí surgiu a ideia de se fazer algo mais humano, mais afetivo, é isso? Foi uma contrapartida, uma ideia de jovens lá em 2007, quando o núcleo foi criado dentro do sindicato, para ser executado em 2008, de se opor a trotes violentos, que é aquele trote que as pessoas são sujas de tinta, de peixe, às vezes tem violência envolvida. Bizarros, né? Bizarros, que já causaram tragédias em vários lugares do país, para algo que seja positivo, de dar um retorno para a sociedade, podendo fazer isso desde a graduação, doando alimentos, doando sangue, ajudando instituições de caridade. Vida longa ao Simers. Isso aí, vida longa. O Simers é o núcleo acadêmico do Simers. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde está acontecendo o ato solene de entrega de diploma de honra ao mérito ao Simers, no plenário Ana Terra, na Câmara dos Vereadores. Aqui a proponente é a vereadora Cláudia Araújo. O tema é o trote solidário do Ar Faz Bem. Eu tenho a honra e o prazer de receber o médico Bruno Gomes, que é diretor do Simers. Doutor Bruno, podemos dizer que, muito mais do que uma homenagem, é um reconhecimento por essa iniciativa do Simers, proporcionando lideranças que acrescentam muito mais humanidade ainda
de tudo o que vocês, como médicos, fizeram nos últimos anos? Com certeza. Aqui no Simers, principalmente na parte do núcleo acadêmico, né, que é o grande condutor do Trote Solidário, a importância de formar as lideranças desde o início da faculdade, para que elas tragam não só o conhecimento técnico, mas também um cuidado mais amoroso, né? Uma integralidade para a população. E essa é uma iniciativa que só vem crescendo ao longo dos anos, né? Doutor Bruno, o senhor como médico entende que às vezes as famílias às vezes nem deixavam os filhos irem para os trotes com medo, porque muitas tragédias já aconteceram. E hoje a gente vê que os calouros, os futuros profissionais de medicina trocaram essa modalidade que às vezes era muitas vezes bizarra por uma solidariedade humana, até podemos dizer muito mais do que humana, espiritual, né? Com certeza, né? O trote já vinha uma cultura muito passada, muito retrógrada, né? Essa nova cultura é de mostrar que os estudantes estão ali para cuidar do próximo, né? Isso tem que tá mudando ao longo dos tempos. A gente vê cada vez mais estudantes fazendo parte do trote e as famílias incentivando isso também. E além de dar um grande exemplo para os futuros profissionais, mostram que muitas vezes um trote de mau gosto, às vezes traumatizava as pessoas para o resto da faculdade, para o resto da universidade, às vezes até como o próprio profissional vinha machucado, às vezes num momento infeliz, né? E que não era essa a ideia, mas era coisa de menino e acabava extrapolando nisso. Com certeza, né? A gente está cada vez mais olhando para a saúde mental das pessoas, né? Como é que no início de uma faculdade as pessoas normalmente saíam já destruídas, né? O trote era muito violento. E agora essa mudança a gente mostra que a gente está se preocupando, né? Então se trocou um trote desconstrutivo por um trote solidário, faz o bem, e isso aí mostra também todo o protagonismo da medicina, dos médicos. Mas eu queria fazer um gancho agora. Nos últimos anos, os médicos nos deram assim exemplo como profissionais, salvando vidas, arriscando as suas próprias vidas, e mais agora com o trote solidário, isso só acrescenta, não é isso? Com certeza, né? O médico é linha de frente, todos os profissionais da saúde, né? O médico como um dos exemplos, e na linha de frente, né? A gente tem que preservar a vida acima de tudo, né? O trote antes de tudo que a gente está vendo, que só está ressaltando, o trote já mostra que a importância disso, a gente prezar pela vida, doações de sangue cada vez mais importante, né? Os bancos de sangue que estão necessitados, a gente sempre foca muito nisso. A alimentação, né? Com muita gente passando fome, a gente precisa focar nisso, né? E como médico, a gente fala dentro da faculdade, né? Que o médico, desde o primeiro dia, o estudante já se chama de médico, né? Já chama de doutor. Então, fundamentalmente trocamos um trote que destruía a autoestima para um que constrói a autoestima, né? Com certeza, né? E a gente vê quantos estudantes que do início da faculdade já se interagem no núcleo acadêmico nosso. Com a colaboração, né? Com certeza. Tem vários estudantes que começam, tem um representante que participou dos 12 trotes solidários durante a faculdade, então todo semestre vinha. Isso é uma construção, a gente quer ver mais exemplos assim. Isso vem se construindo, tem vários estudantes que estão agora no final da faculdade, que estão desde o início no Simers, né? Parabéns para o Simers, vida longa ao Simers. Muito obrigado, né? Câmara dos Vereadores, Câmara Municipal de Porto Alegre, Câmara dos Vereadores, hoje aqui no ato solene de entrega de diploma de honra ao mérito ao Simers, no plenário Ana Terra, na Câmara dos Vereadores, na casa do vereador César Simers aqui. Vereador César Simers, hoje o trote solidário, muito mais do que uma homenagem, hoje aqui a Câmara, um reconhecimento pelo um ato muito mais do que humano, um ato espiritual, transcende as fronteiras do humano, não é isso? Sem dúvida, a profissão do médico, por si só, pela relevância da atividade, da função, é uma atividade benemerência, é uma atividade de solidariedade, é uma atividade que cura. Daí porque este evento tem uma dimensão, além desta, uma dimensão também extraordinária, que é o apoio que o sindicato médico, que os médicos profissionais da medicina, que os estudantes de medicina dão através deste programa de solidariedade, através da doação dos alimentos no trote solidário.
Portanto, é uma justa homenagem que nós, os representantes do povo de Porto Alegre, estamos fazendo aos médicos e aos estudantes de medicina do Rio Grande do Sul. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço. O Dr. Paulo César Felipe hoje aqui prestigiando o trote solidário aqui na Câmara dos Vereadores, no ato solene de entrega do diploma de honra ao mérito ao Simers, no plenário Ana Terra, Câmara dos Vereadores aqui. A emoção de ver hoje aqui essa, mais do que uma homenagem, um reconhecimento. Isso mesmo, eu sou coordenador do Núcleo de Responsabilidade Social, do Núcleo Acadêmico. Então o Trote Solidário é a nossa ação principal, mas a gente tem ações solidárias durante o ano todo. Esse ano a gente inaugurou o Hub de Solidariedade, que é um braço do Sindicato Médico, e o intuito é formar um banco de voluntários para todas as ações sociais do Simers e do Núcleo Acadêmico. Parabenizar mais uma vez aí o Simers, a iniciativa do Trote Solidário, que sirvam as façanhas do Simers de modelo atual. Muito obrigado, a gente agradece esse reconhecimento ao Trote Solidário. Câmara dos Vereadores de Porto Alegre agora, um grande evento aconteceu aqui, que foi o ato solene de entrega, diploma de honra ao mérito ao Simers, no plenário Ana Terra, na Câmara dos Vereadores aqui, na Casa do Povo. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui do Banco dos Alimentos do Estado do Rio Grande do Sul, Lucilene Naval, que é a gerente administrativa, e novamente aqui o presidente do Simers, Marcos Gonçalves. Lucilene, podemos dizer que muito mais do que um trote solidário, muito mais do que uma ação de solidariedade, é o exemplo que fica dos futuros médicos para todas as profissões, não só para o Rio Grande do Sul, Brasil, mas para o mundo, não é isso? Exatamente, é uma iniciativa aqui do Rio Grande do Sul que é exemplo para o Brasil inteiro e uma iniciativa que proporciona ajudar muitas famílias necessitadas, e essa parceria com o Banco de Alimentos já fez 10 anos e é muito importante para nós. Como se não bastasse nos últimos anos o protagonismo dos médicos, o protagonismo da medicina, salvando vidas, os médicos arriscando as suas próprias vidas, os futuros médicos ainda dão um exemplo de solidariedade, de conexão com o ser humano, não é isso? Exatamente. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, para o meu conhecimento, apenas a medicina faz o trote solidário. Então, é um exemplo diferenciado para todo o país. Que assim seja um exemplo para as outras categorias também. Presidente, de arrepiar esse pronunciamento aqui, esse depoimento aqui, hein? Eu fiquei arrepiado quando tu falasse aqui. Eu não sei como é que o senhor está sentindo também esse depoimento aqui, presidente. É emblemático, é histórico. Esse momento aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, os Simers, os futuros médicos, essas lideranças aí dando um exemplo. Não é simplesmente a atitude, o ato, mas também potencializar esse momento do trote solidário, não é isso, presidente? Verdade, como diz o hino do Rio Grande do Sul, que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eu acho que este é um exemplo que o Simers dá, e as 20 faculdades de medicina que são parceiras, junto com o Banco de Alimentos, junto com o Instituto Câncer Infantil, com a Fleming, com o Banco dos Livros, nós temos esse trabalho, é um trabalho de solidariedade, que é um exemplo de empatia, que desde o início, desde o início dos bancos escolares acadêmicos da medicina, essas pessoas já dão exemplo de solidariedade. Eu acho que realmente nós ficamos muito honrados, muito felizes em poder, ao longo deste primeiro semestre, termos conseguido 25 toneladas de alimentos. Ao longo desses últimos 10 anos, temos contribuído para 625 mil famílias. Vamos repetir esses dois números que são emblemáticos, não é isso, Lucilene? No primeiro semestre de 2022, que retomou as atividades presenciais, foram 25 toneladas de alimentos em todo o estado. Né? Ao longo de 10 anos, mais de 600 pessoas, famílias, exatamente, sendo atendidas através das doações recebidas pelo Trote Solidário. Como se não bastasse os médicos salvar as vidas ainda, é um braço social do Estado. Na verdade, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul extrapola muito a sua atividade sindical quando, através da sua responsabilidade social, faz surgir esses meninos dentro do núcleo acadêmico que tem esse trabalho fantástico e que redundou em bancos de sangue,
redundou em 625 mil famílias atendidas, 25 toneladas de alimentos só este semestre, sem contar ainda doações de livros, roupas. Então nós temos realmente um trabalho de solidariedade que nos emociona, nos engrandece, mas que faz parte da responsabilidade social e da empatia dos nossos acadêmicos. O Banco de Alimentos dispensa apresentações. É um banco assim que a gente não precisa falar nada, absolutamente nada. Mas um parceiro como o Simers da musculatura, né? Da musculatura, e mostra o espírito público, a quantidade de toneladas, tudo isso é fundamental, é importante, mas o espírito público, esse exemplo é de uma magnitude implacável, né? Exatamente, é uma categoria que nós, né, temos o prazer de ter como parceiro no Banco de Alimentos, é essencial para o nosso trabalho, para as nossas atividades, e quem dera as outras categorias servir esse mesmo exemplo, né, servir e continuar, replicar isso, porque hoje a fome no país, a gente está vendo nos jornais, em todas as notícias, o quanto cresceu, né, e uma categoria como o Simers, dos médicos, poderem ajudar, é um exemplo muito grande para todos nós, né? Presidente, eu gostaria que o senhor mandasse aqui um abraço aqui para o presidente Paulo René Benhart, porque é um presidente, assim como o senhor, que tem o espírito público. Sim, nós temos uma boa parceria. Ele me recebeu a semana passada no Banco de Alimentos. Tive a honra de receber uma homenagem. Recebi esse PIN, né? E ele é um grande parceiro, o Paulo René Bernard. Ele é um parceirão do sindicato, e nós somos parceiros no sentido de construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, menos desigual. Lucilene Navarro, que é gerente administrativa e financeira do Banco de Alimentos, é uma entrevista que a gente não quer parar, porque é uma entrevista que emociona, que empolga aqui, mas eu estou alugando demais vocês e eu estou emocionado de ter vocês e poder participar desse momento histórico, emblemático e mágico que os gaúchos estão dando para o mundo. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Eu que agradeço. Hoje aqui na Câmara dos Vereadores está acontecendo o ato solene de entrega do diploma de honra ao mérito ao Simers no plenário na Terra, na Câmara dos Vereadores. O trote solidário hoje sendo reconhecido como um case de humanidade. Eu tenho a honra e o prazer de receber Richard Dias, que é secretário adjunto da Saúde. Richard, muito mais do que uma homenagem, é um reconhecimento, não é isso? Exatamente. Primeiro, fundamental reiterar a parabenização à vereadora Cláudia Araújo pela proposição não só do diploma de honra ao mérito, mas também a Lucilene quanto à questão do Banco de Alimentos, essa proposta, esse case de tamanho sucesso. Bom, que sirvam as façanhas do trote solidário da nossa Secretaria da Saúde de modelo alternativa. Muito obrigado, doutor. Com certeza. Obrigado aí. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e